Sabe, Vina, quando eu estava a vir aqui, eu vi uma senhora que estava a explicar à filhinha dela sobre a importância dela continuar a ir à escola sem desistir. E aquilo comoveu-me muito, pá. Imagino, Cornélio, porque sempre que um pai ou uma mãe conhecerem a importância da escola, dificilmente os seus filhos vão desistir dela. Nice! E acho que seria bom que hoje nós conversássemos um pouco sobre o papel dos pais na retenção dos seus filhos, seus educandos, obviamente, na escola, particularmente a rapariga. Olá, Bem-vindo bem-vindo ao ao Asas. Hoje vamos falar sobre algo, Cornélio, que parece simples. Parece. Parece. Aliás, será que as pessoas sabem qual é o real papel dos pais na educação dos filhos? Não sei, que tal nós descobrirmos a seguir? Ana Maria, qual é o papel dos pais na educação dos filhos? Falo de educação formal e informal. Primeiro, levar eles à escola. Segundo, ensinar a eles que devem respeitar os próximos, sejam eles mais velhos quanto aos mais novos. Ensinar o básico, que é como se comportar. É ter diálogo com as crianças, ensinar muita coisa quase em casa. E não só dependendo da escola, mas sim também estando em casa com os filhos. Tem que dar educação como pai, como mãe também, é importante mesmo. Conversar com os filhos, exatamente, por aí. Quando a criança vai à escola? Quando a criança vai na escola, acompanhar, dar a educação, os conselhos, para não desistir, exatamente, continuar até. Bem, pronto, o pai tem todo o dever de ensinar a criança, exercitar a mente da criança para poder ter uma boa percepção na escola. Se a criança somente aprende na escola, dificilmente vai captar rápido a matéria, mas quando tiver um pai que acompanha toda a matéria que a criança tem aprendido na escola, é muito fácil a criança captar e entender, porque muitas das vezes as crianças não têm captado bem a matéria na escola por causa da linguagem em que os professores têm usado. E em casa com o pai, aquela linguagem que tem usado, é muito fácil a criança captar a matéria. A educação formal é de encaminhar os seus filhos, direcionando assim que é por um bom caminho, dando educação acadêmica, dando assistência médica, ser também amigo, não é, do seu próprio filho. Agora, a educação informal, eu acho que seria mais virado pela questão da amizade entre pais e filhos, onde há conversas sem tabus, onde os seus pais, não é, e seus filhos têm trocado experiências e ideias sobre como é que deve-se viver, sobre o que se deve fazer e não, para que sejam filhos, não é, educados, bem direcionados. Estás a ver, né? Não é só trazer uma criança ao mundo, Não. colocar na escola, depois já está. Não é bem assim. É preciso acompanhar a criança, ter tempo para ela. Tempo, Cornélio. Tempo é a chave. É preciso tempo na educação dos nossos filhos. E isso lembrou-me da vovó Guegué. Vovó Guegué. Exatamente, Cornélio, porque tivemos mais uma vez com ela. E a nossa conversa foi top, como sempre, como acompanhamos a seguir. Olá a todos e bem-vindos a mais um espaço de conversa. Bem, hoje vamos conversar sobre um tema que praticamente já é hino, né? Todo mundo fala disso e às vezes fica meio que esquecido, porque como se fala muito, as pessoas também podem ficar um pouco distraídas. Hoje vamos conversar sobre o papel dos pais na retenção da rapariga na escola. E estamos aqui num quintal muito bonito da nossa convidada que é praticamente a convidada mora aqui do Asas, porque está quase sempre aqui a conversar conosco, a nos dar muitos ensinamentos, que é a vovó Guegué. Vovó Guegué, muito obrigado por aceitar uma vez mais partilhar um pouco da sua experiência, do seu conhecimento. Vovó, Que bom. para começar, eu sei que as pessoas já ouviram muitas vezes falar sobre isso, mas eu volto a insistir. Pela experiência que tem, eu acho que tem bons elementos que podem ajudar a compreender e dar mais largura a este tema. Vovó, quando se fala de papel dos pais na retenção da rapariga,
Afinal de contas, o que é que se quer dizer em termos práticos? Sei que o Vogue teve 4 filhas e é uma pessoa bastante experiente nisso. Sim. Quando se fala de, estamos a dizer, o papel dos pais do Vogue para que as raparigas continuem a estudar, para que mantenham-se na escola, qual é? O que é que nós queremos dizer em termos práticos? Em termos práticos, quando nós falamos da rapariga que está na escola, o sonho de qualquer pai e de qualquer mãe é ver a sua criança A estudar. a estudar, não é? Então, isso convida também para o cuidado com essa rapariga ou com essa menina, com essa filha, não é? Que nós queremos ver formada. E esse cuidado passa pela conversa. Uma conversa que, querendo aprofundar, nós vamos dizer que é dialogar com a criança, não é? Sentar mesmo. Porque é muito importante esta presença da mãe ou do pai, ou dos cuidadores, porque às vezes a criança não está só com os pais e com a mãe, Tem outras pessoas à tem outras volta que pessoas à ajudam volta que estão a também. ajudar, não é? Que é muito importante ter tempo. Ter tempo. Ter tempo. Ter Esse- tempo. E é bom que sublinhe-se. Ter Sim, tempo. Ter tempo para sentar. Ela ver que não puseram na escola só para ir brincar. É porque é importante estar na escola. Então, conversar sobre esta importância. Para a criança se sentir amada. Quando ela se sentir amada, porque eu digo isso? Para ela ter força. Porque isso tudo é segurança para a criança. Ela sente-se segura. Então, quando ela vai para a escola, ela vai a sentir o compromisso que tem daquela conversa que teve com a mãe e com o pai. E sentiam esse compromisso. E o pai dizia, olha, vocês sabem que são meninas, vão se casar, mas o primeiro marido de vocês é o livro. Primeiro Essa estudar, frase é muito interessante. estudar. Então ele dizia, esse marido não bate, não zanga, não é ciumento, não divorcia, esse marido anda contigo. Então as crianças já escutavam isso aí a rir com o pai como se fosse uma brincadeira. Então, mas isso aí, parecendo brincadeira, é uma coisa que constrói a criança na segurança de que ela é amada e orientada pelos pais. E faz uma Então, ponte importante entre a exatamente, escola e os entre pais. exato. Então, quando vai para a escola, a levar isso na sua cabeça, na sua mente, não é verdade? Isso lhe ajuda a se manter no compromisso. Ok, vamos ver uma peça antes de continuarmos com a nossa conversa bem. aqui. Antes de irmos para essa peça, não esqueçam desta frase. O Sim. primeiro marido das raparigas é o livro. Mas ok, vamos ver essa peça, depois voltamos para continuar com a nossa conversa. É mãe de 8 filhos, dos quais 3 meninas. Decidiu fazer parte do conselho da escola para evitar que raparigas como as filhas desistissem. Loko ku ni abandono kumbe faltoso hi hina hi va komba ku makaya ya vatsongwana lava. Quando um aluno abandona ou falta muito, nós é que devolvemos ao caminho certo. Mesmo quando a rapariga começa a ver o período, nós ajudamos a fazer o planeamento no hospital. Espiritana ku ni adio, ku ni injeção, ku ni implante. Ela está ciente que entre as causas de desistência escolar está a gravidez precoce. Daí que os pais devem garantir a educação sexual das raparigas. Se vatswari van'wanyani va hi twisiseke. Muitos pais nos ouvem e deixam sua filha fazer o planeamento familiar, para que elas possam estudar e evitar gravidezes precoces e indesejadas. Se swi fanele ku hi swi nyimela hina va la mugangeni. A par das gravidezes precoces, entre os fatores que mais influenciam para a desistência escolar, de acordo com várias pesquisas, estão as uniões prematuras, distância para a escola, a fraca presença dos pais na vida acadêmica dos filhos e a sobrecarga de trabalhos domésticos em casa. Aqui em Goba, a província de Maputo, preocupa também a falta de tempo dos pais para levar os filhos à escola por causa do trabalho.
Imagina, o professor avança com a escola. Quando o professor percebe que há uma criança que não foi à escola, ele procura o conselho da escola e diz o nome da criança que já não vai à escola. Nós o levamos até a casa do aluno para falarmos com os seus pais ou encarregados. Perguntamos as razões da ausência da criança. E a resposta tem sido porque o encarregado vai ao trabalho na Bananalândia e não consegue cuidar das crianças mais novas. É que se não ir à escola, alerta a encarregada, as consequências podem ser muito grandes. Eu luto muito para que as crianças estudem e não desistam da escola porque vejo o sofrimento das pessoas que não estudaram. Mesmo eu estou a sofrer porque não estudei. Por isso que nem as crianças da vizinhança e nem da comunidade não querem que fiquem sem estudar. As consequências da desistência escolar da rapariga ou dela sequer frequentar a escola vão para além do que se pode ver. Entre outros, uniões prematuras, elevada taxa de natalidade, elevada taxa de mortalidade materna, até a dificuldade para ter um bom emprego. Por outro lado, os ganhos da educação da rapariga beneficiariam a ela, mas também a família, porque para além de reduzir os índices de mortalidade infantil e mortalidade materna, a educação da rapariga contribui para o aumento da renda familiar. Por isso, ela deixa um apelo. Porque espiritana, com ninguém quase para ela pode não morar na escola. Nós, os pais, não podemos deixar que as nossas filhas menores vão ao lar. Aqui nós não aceitamos isso. E por mais que esteja grávida, depois do parto, ela tem de deixar o bebê em casa e continuar com os estudos. Pode ficar segura com puluca, assim a caia a escola. Este é um dos grandes papéis dos pais, para garantir melhor educação dos filhos na escola. Depois de acompanharmos esta matéria, tem vários elementos que se podem aqui colocar à mesa. Um deles é, vovó, quando não acontece essa ligação que também explicamos aqui nesta matéria e também a vovó que fez menção entre pais e filhos, quando pais não conseguem ter tempo, não conseguem assumir essa responsabilidade, qual é o risco disso? Que impactos tem isso para a rapariga? O risco é tão claro, filho. É porque o pai já perdeu a direção e os filhos também vão perder a direção, porque precisam disso. Por exemplo, na conversa a ter com os filhos, não é só sobre a escola, porque é muito importante. É sobre a escola, sobre a vida toda, não é? Porque a vida oferece muita coisa que as crianças encaram lá fora, que se torna desafio para os pais. Então, se não senta para preparar esta criança para ser desafio aquilo que ela vai encontrar lá fora, estão perdidos todos. Bom, esta atitude dos pais é a mesma que tem que ser mantida aqui na cidade, aqui nas zonas urbanas, também nos campos, ou há um pouco de diferença? Diferença não há. Eu posso dizer que diferença não há, porque nós queremos que a criança estude. Nós queremos manter a rapariga na escola. Agora, atenção. Se uma mãe que trabalha, não é? Gostaria de... Porque eu disse que era vida também, não é? Quando eu digo vida, significa que a criança tem que ir para a escola, mas também tem que aprender a fazer coisas de casa. Então, se a criança ficar preenchida com coisas de casa, não vai ter tempo de estudar. Então, esse plano que deve ser feito, essa planificação que deve ser feita e respeitada, não é verdade? Da criança aprender a ser mulher, essa menina, não é? E a reter-se na escola, não é verdade? Deve cantar junto, para ela não ficar coxa. Então, esta mãe e este pai têm que encontrar tempo para a criança e a criança tem que encontrar tempo para estudar e tempo para fazer as coisas de casa. Agora, imagine lá no campo, não é? Agora vamos pegar isso para o campo. A criança precisa dessa conversa com a avó, com a mãe. O pai está na África do Sul ou está aqui em Maputo. Mas com quem está a cuidar da criança? Com o cuidador, para melhor dizer. Mas nós estamos a ver uma escola que fica longe,
Aqui temos chapa, temos escolar. Temos outros tipos de condições. Temos outros tipos de condições que facilita, não é? Que facilita. Lá nós não temos. A criança só de pensar em ir para a escola é uma viagem. Se ela não tem este incentivo, vai ficar. Dos cuidadores. Dos cuidadores. Ela vai ficar, vai desistir. Normal. Então, a diferença está aí, das distâncias. E de onde tem que ir buscar água. E de onde, da machamba onde tem que ir buscar o alimento, para depois vir preparar. Nem tem empregada como aqui, temos secretárias que nós chamamos. Não tem. Então, essa força, não é? No campo deve ser maior. Se é maior aqui, maior ainda lá. Maior ainda lá. Mas os elementos básicos necessários para a retenção da rapariga na escola são estes. O que se pode fazer? Só para fechar e um pouco as palavras, o que se pode fazer? O que os pais podem fazer agora? A situação já está feita, pronto, a situação já existe, mas nós queremos melhorar. Sim. O que a vovó ia sugerir, tendo em conta também a sua experiência? O que se pode fazer? Tem que pôr mão na consciência. Tem que pôr mão na consciência, não tem outra coisa, é mudar a forma. Porque os tempos mudam, há mudanças, não é? Nós também temos que mudar. Nós já vimos que não funciona só delegar. Já vimos que não funciona. Delegar a escolinha, delegar a escola, delegar as empregadas. Já vimos que não funciona porque os pais é que são os pilares, são o alicerce das crianças. Eles é que têm o cordão umbilical, eles é que têm que sustentar isso. Então, se a gente não põe a mão na consciência, de facto, e dizer que a criança é nossa, nós temos que zelar pela sua educação. Temos que zelar pela sua formação espiritual, moral e cívica. Tá certo, vovó, tá certo. Muito obrigado. Como sempre, há muito por dizer, há muito por partilhar, porque as situações exigem esse tipo de reflexões. Nós vamos agradecer e vamos tentar voltar em mais ocasiões, porque percebemos que há muito ainda por se prever. Nós vamos seguir para a próxima rubrica. Vovó que nunca falha, Vina, nunca falha. Não, Cornélio, nunca, mas nunca nos decepciona. Alguns vão levar isto como crítica, outros vão levar isto como um puxão de orelha e outros vão levar como uma informação. Bem, o mais importante é que todos nós percebemos que a responsabilidade da educação dos nossos filhos é de nós. Exatamente, Cornélio, exatamente, porque a educação parte de casa e a vovó Guegué disse, mas disse muito bem dito, que é necessário que nós como pais eduquemos os nossos filhos, também que deixemos elas serem crianças. As crianças elas têm que ter tempo para fazer as atividades de casa, para resolver os TPCs e muito mais, sem esquecer que ela é uma criança e precisa deste tempo para ser criança. Bem, há muitas lições, Cornélio, para tirar daquilo que a vovó Guegué disse. Mas, por agora, é tempo de espreitarmos uma breve pausa. Voltamos já. Muito bem-vindo à segunda parte do Asas. Vamos agora compreender com mais profundidade a opinião das pessoas sobre o tema que estamos a trazer hoje, não é, Vina? Vamos a isso, Cornélio. Exato. As pessoas vão falar e vão nos dizer o que elas pensam sobre o papel dos pais na retenção dos seus filhos, seus educandos, particularmente da rapariga na escola. Vamos ver a seguir. O corre-corre da Baixa da cidade de Maputo quase todos conhecem. Mas há entre os trauzentes quem pisa no freio e para conversar conosco. Quem é o dever de educar e manter as crianças na escola? Dos pais. Os pais são o nosso foco e queremos entender o que eles fazem ou podem fazer para que uma menina não desista de estudar. Devem mandar os filhos para a escola, irem aprender novas coisas. Algo que em casa não aprendem, vão aprender lá. Que nem aprender a ler, escrever, se aprende na escola e em casa. Ambas partes devem estudar. Estudar é um processo que para crianças, particularmente meninas, depende muito da presença dos pais e encarregados de educação. Os pais encarregados de educação, na sua opinião, nos dias de hoje, eles têm conseguido cumprir com este papel?
Alguns. Alguns, segundo esta fonte, não o fazem pela ausência de condições. Eu acredito que os outros porque não têm condições e alguns pura e simplesmente porque não se importam. O que importa, explicam as fontes, é entender que o desempenho, permanência e continuidade dos filhos depende da presença dos pais. Tem sim, com certeza, porque geralmente antes mesmo de começarmos a escola, ensino primário, que temos primeiro a escola de casa. Isso chamamos de... Daí aprendemos o respeito em casa, como nos cumprimentamos com a pessoa. Então, se o pai não ensina isso, ou seja, o pai tem vezes que não tem tempo, ele só fala de emprego, o que não tem para o filho. Então o filho facilmente vai desistir da escola. Mas é preciso dividir o mal pelas aldeias, ou seja, partilhar responsabilidades quando se fala de desistência. Acho que é o desinteresse dos alunos, das crianças, automaticamente. Sim. Os pais, acho que não, entram também, mas não muito. Há quem discorda. Falta de interesse da própria criança, eu acho que não, porque o interesse vem daquilo que os pais ensinam ou dos hábitos que existem dentro de casa. Deve ser por algum outro problema que não tenho certeza qual exatamente, mas também a falta de colaboração dos pais também conta. Conta. Também para o caso da rapariga, o esforço adicional para criar condições da menina estudar desde logo, equilibrar a quantidade de trabalhos em casa, dividir os trabalhos de forma igual entre rapazes e raparigas, prover materiais como penso para a sua higiene, fazer o acompanhamento do percurso estudantil, entre outros. Afinal, a escola não deve ser única a tomar essa responsabilidade. Eu acho que os pais têm a sua parte nisso e eles devem fazer também a sua parte. Pais, escolas, comunidades. Todos temos de fazer a nossa parte. Só assim construímos um país. A mulher tem as mesmas oportunidades que os homens e elas podem concorrer em pé de igualdade. Manter uma rapariga na escola não é tarefa fácil, exige muito, mas muito dos pais, mas isso não diminui a importância dos rapazes também estudarem. Cornélio, eu percebo, assumo, eu percebo. Ser cota não é nada fácil. Não é nem um pouco fácil, mas na verdade ninguém disse que seria fácil. E é por isso que a seguir nós trazemos uma conversa, um depoimento de alguém que lida com pais e filhos. Isso vamos ver a seguir. Aprende a ler na disciplina de matemática ou português? Olá, sou a Dérita Celeste Jacinto Mulalene, sou professora há 20 anos, sou diretora há 9 anos. Eu sempre ambicionei os professores quando era aluna e sempre gostei do papel do professor. E quando cá cheguei, percebi que ser professor não é só dar aulas, sim, e que tinha muito mais que dar aulas. Para ter sucesso, primeiro preciso colocar-me no lugar de mãe, amar os meninos, amar os alunos, conhecer o seu aluno, saber quando é que ele está bem, quando é que não está bem, perceber a vida de cada aluno, para quando faltar ou chegar na sala, sonecar, poder entender o que está a acontecer. Eu gosto de ver os meus alunos alegres. Alegres, saúdo a eles. Eu chamo a eles de amores. Eu chamo a eles de amores até porque existem crianças que não conheciam o meu nome, achavam que eu sou amor. Eu chamo eles de amores. Estão na 3ª classe. Quando cá cheguei, percebi que o número era reduzido. E eu não me conformei com o número reduzido dos alunos. Quando cá cheguei,
eram por aí 89 alunos no total. Agora, com a retirada da 7ª classe, até agora temos 229 alunos. Sim, 229 alunos. Horácio de antes era de 10 a 15 alunos por turma. E agora não. Horácio é de 30 a 50, a 55, por aí 60. Já temos uma turma que está prestes a alcançar esse número. Eu gosto das crianças, eu sonho para que Mundaveni seja um exemplo. Precisamos um dia de ser tratados no hospital por um enfermeiro local, termos cá um colega local, termos um polícia local. É um sonho, eu sonho ter um Mundaveni diferente. Eu gosto das crianças, é por essa razão que eu vou de casa em casa, chegado lá, dou o meu exemplo. Eu sou de Goba, não sou de longe, eu sou de Goba, eu sou um orgulho para Goba. Então eu digo a eles, não querem que tenham crianças, professores ou funcionários de qualquer instituição. Isso é um orgulho. Para manter essas crianças, para manter principalmente a rapariga, nós temos um clube da rapariga aqui na escola, que a Right to Play criou, formou professores. E esse clube funciona. Temos um clube da rapariga, na qual nas quartas-feiras as coordenadoras, as responsáveis, são 2 colegas, as responsáveis pelo clube, tem um encontro com as raparigas, as adolescentes, onde abordam sistemas de saúde sexual reprodutiva. Estamos a ter sucesso por isso. Eu agradecia que os pais que estiverem a acompanhar o programa sensibilizem as meninas ou as raparigas a darem continuidade dos estudos e retardar o lar e só poder ir ao lar depois de se formar. Educar uma criança é uma nação educada. Se, por exemplo, em casa temos um aluno, uma criança que foi à escola, aquela criança já sabe que eu, ao chegar em casa, a primeira coisa que eu tenho que fazer é saudar a todos que estiverem lá. Sai para aliás, é alguém que vem visitar o nosso país, calha em casa daquela criança. A primeira coisa que há de fazer aquela criança é saudar. Ela fica moldada, sim, fica moldada. O lugar da menina grávida é a escola, porque a gravidez não impede que a criança estude, continue e prospere o seu futuro. Sim. Este Cornélio é um bom exemplo daquilo que nós podemos ser. Claro que lá no bairro devem existir muitos, mas muitos outros exemplos para nos inspirar. Bem mesmo, Vina. O mais importante, pessoal, é fazermos de tudo para manter as nossas crianças na escola, porque isso, aliás, tem muitas vantagens. Muitas, mas muitas vantagens, Cornélio, que se ficássemos aqui a enumerar, o dia ia terminar ainda aqui. Mas agora é tempo de nós acompanharmos assim, que é a nossa última rubrica. Como a presença dos pais na vida acadêmica das filhas influencia no seu percurso? Porque quanto mais os pais forem presentes na vida acadêmica das filhas, mais o desempenho escolar melhora e a sua relação com a escola também. Enquanto que as meninas cujos pais não se fazem presentes em suas vidas costumam ter um desempenho baixo do expectável e até podem desistir da escola. Um pai presente na vida da sua filha, entre outros, procura ver as avaliações da filha,
ajuda elas a fazer os trabalhos de casa, ajuda na revisão das matérias. Enquanto que pais ausentes normalmente só se preocupam com o pagamento de matrículas sem procurar saber da situação escolar da filha. Chegamos ao fim de mais uma edição. É tudo por hoje. Pode acompanhar esta e outras edições do Asas no Facebook, Instagram e YouTube. Obrigado pela companhia. Tchau.